Portugal entra hoje em campo para defrontar a seleção do Bahrein. Jogo 2, a contar para o grupo B da fase preliminar dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Resultado final 26-25, favorável à nossa seleção. Neste vídeo vou-te trazer a minha análise a todo o encontro, sem qualquer imagem de vídeo. Ok? Não vou trazer clipes do jogo, porque o Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos está a fazer questão de bloquear todos os vídeos que são postados no YouTube que utilizem, ainda que por 5 segundos, ainda que sem som, ainda que desfocado, qualquer imagem dos jogos. Portanto, estas análises até ao final da participação da nossa seleção não vão ter qualquer clipe vídeo. O que eu sei que vocês gostam de ver, o que eu sei que é importante colocar nos vídeos para dinamizar e ser um bocadinho mais interativo. Guys, não tem nada a ver com isso, tenho que ir reclamar é com o Comitê dos Jogos Olímpicos, ok? Indo agora ao que interessa, vamos então falar do jogo de Portugal com o Bahrein, mas antes disso dar aqui nota do percurso destas duas equipas à entrada para este encontro. Portugal, como vocês todos devem saber, vinha de uma derrota com o Egito, uma derrota onde foi ali um sabor agridoce, porque nós durante grande parte do jogo estivemos bem, na segunda parte entramos muito mal. Foi doloroso e foi uma derrota em termos de resultado um bocadinho pesada. Já o Bahrein vinha também de uma derrota frente à Suécia, derrota por um gol apontado nos últimos 5 segundos, se não estou em erro do jogo. E imaginem se o Bahrein tivesse conquistado pontos frente à Suécia, imaginem se o Bahrein tivesse ganho à Suécia. A verdade é que estávamos aqui a falar de duas seleções que ainda não tinham pontuado, duas seleções que têm obviamente aspirações em chegar à fase seguinte da prova, e para isso tinham que vencer este encontro. Não podendo ganhar as duas, uma iria ter que ser com a vitória ou então dividiam pontos, mas a realidade é que a sorte ou a felicidade sorriu à nossa seleção. Nos primeiros minutos de jogo, Portugal nem entra muito mal, vai conseguindo construir no ataque, vai conseguindo ser minimamente assertivo na defesa. Acontece que o Bahrein começou a entrar mais no jogo, a imprimir cada vez mais a sua essência e Portugal começou aí sim a sentir muitas dificuldades, principalmente defensivas. Não sendo o Bahrein uma seleção de jogadores muito altos, muito fortes, muito imponentes, seria expectável que o estilo adotado no ataque fosse um estilo mais de circulação rápida, de penetração, de ataque aos 6 metros, jogadas de 1 para 1, lances de 2 para 2, e portanto Portugal nesse aspecto devia ir preparado para este encontro, o que ao longo de todos os 60 minutos se notou que não foi. No fundo, o Bahrein conseguiu explorar a nossa maior fraqueza, que é o facto de termos jogadores muito pesados na defesa, o que implica uma menor mobilidade, uma maior dificuldade no deslocamento e, consequentemente, chegar tarde aos lances. Portugal parecia uma equipa muito reativa, muito passiva no momento defensivo e o Bahrein parecia que conseguia fazer gato-sapato da nossa seleção. No ataque, o jogo coletivo português foi praticamente inexistente, foram-se vendo situações em que se conseguiu criar jogo interior com pivô, que foi muito escasso ao longo dos 60 minutos e muitas vezes quando se conseguia criar esse jogo interior com pivô e aquela ação mais coletiva, os jogadores ou mandavam ao poste ou o guarda-redes do Bahrein fazia grandes intervenções. Os muitos remates falhados pelos nossos jogadores, aliado à falta de coletividade no processo ofensivo, fez com que o Bahrein defensivamente não sentisse grandes dificuldades e no ataque fosse tremendamente eficaz e certeiro. Nesta primeira parte, o que foi valendo e muito a Portugal foi Gustavo Capdeville, que rendeu Humberto Gomes, que até então não tinha estado lá muito bem no jogo. Com a entrada de Gustavo na primeira parte, Portugal conseguiu defender um 7 matches, conseguiu ainda sacar algumas bolas e foi mantendo este resultado não muito desnivelado para o bem da nossa seleção. Assim sendo, 15-14 favorável ao Bahrein era o resultado registado no final da primeira parte. A segunda parte inicia-se como foi toda a primeira. Portugal sem grandes ideias no ataque, o Bahrein a conseguir imprimir o seu jogo, a conseguir imprimir uma circulação muito rápida, a provocar muitas oscilações defensivas na defesa portuguesa e Portugal a sentir verdadeiras dificuldades. Depois, a um dado momento nesta segunda parte, Portugal decide acelerar o jogo. Lances muito precipitados, jogadas muito precipitadas, parecia que o jogo estava a entrar nos últimos 10 minutos, mas na realidade ainda faltavam 20-25 minutos e foi uma fase que eu não entendi. Muitas perdas de bola, muitos erros individuais. O Bahrein também por acaso começou a acusar também um bocadinho desses erros à imagem da nossa seleção, mas a realidade é que no meio de tanta asneira, tanta confusão, o Bahrein ainda foi sendo a equipa mais assertiva e conseguiu inclusive ir dilatando a vantagem no marcador. E Portugal só não estava a perder por uma diferença expressivamente maior porque Gustavo Capdeville estava com uma exibição soberbamente segura. É isso. Ele podia não estar a defender todos os ataques do Bahrein, podia não estar a ser aquele guarda-redes que fazia defesas em 4-5 ataques consecutivos, mas quando ele defendia, era nos momentos necessários, eram nos momentos em que Portugal tinha falhado um ataque e não podia sofrer aquele golo, ou então nos momentos em que Portugal precisava de ganhar ânimo e ele com aquelas defesas animava o coletivo. Com este erguer emocional coletivo proporcionado por Gustavo Capdeville, Portugal começou a imprimir critério, começou a ter critério nos seus ataques, começou a imprimir um jogo mais rápido, sim senhor, mas com critério. E fundindo estas duas palavras, aceleração e critério,
Portugal começou a mostrar o seu coletivo e o seu jogo coletivo. Um jogo muito fluido, um jogo onde fluía para a ponta, com uma sucessão de permutas, com um jogo interior pivô a começar a aparecer cada vez mais, com um último passo a descair para a ponta finalizar com sucesso e, portanto, Portugal começou no ataque a mostrar uma imagem completamente diferente da primeira parte e, inclusive, na segunda até aqueles, digamos, 10 minutos finais. Aos 22 minutos de jogo, a faltarem 8 para acabar a partida, Gustavo Capdeville encarnou Alfredo Quintana. Mesmo. O jovem guarda-redes do Sport Lisboa e Benfica fez uma exibição tremenda, começou a ter defesas consecutivas, defendeu 7 metros, defendeu remates à ponta, defendeu remates aos 6 metros, defendeu remates à primeira linha, o Bahrein já estava com uma dor de cabeça e, consequentemente, Portugal não só conseguiu recuperar o resultado, como conseguiu inclusive chegar ao empate. E a partir daí, parece que eu estava a rever o jogo do pré-olímpico frente à França. E eu, com o coração nas mãos, e acredito que todos os portugueses que estavam a ver o jogo também, Portugal a conseguir ser muito mais eficaz e a mostrar uma imagem muito melhor no ataque e a finalizar, porque os postos, falhanços, as grandes defesas dos guarda-redes do Bahrein foi uma constante ao longo de todo o encontro, estando Gustavo Capdeville na baliza a elevar cada vez mais a percentagem de eficácia entre os postos. Meus amigos, só faltava Paulo Jorge Pereira apostar no 7-6. Isto tudo a 5 minutos do fim do jogo. E foi o que aconteceu, 7-6. Na aposta do 7-6, nestes últimos 5 minutos de segunda parte, à semelhança dos últimos 5 minutos também da primeira parte, Portugal conseguiu ir construindo algumas coisas engraçadas, mas o que valeu foi o último minuto de jogo. Portugal, no meio de tanta asneira na defesa, no meio de tanta passividade e erros individuais, falta de saída ao portador da bola, falta de pressão, falta de agressividade, falta de ajuda, de ajuda de comunicação, lá conseguiu fazer algo impensável para nós que estávamos a assistir, que foi ganhar uma bola na defesa. Ganhou a bola na defesa, sai para o ataque, a bola vai para o Branquinho, depois penso que vai para o Fábio Magalhães, não tenho a certeza, foi muito rápido para o Rui Silva, e depois a bola chega ao Pedro Portela. Um contra-ataque apoiado, onde o Pedro Portela marca. E aí passamos para a frente do marcador. Passamos para a frente, momento em que passamos para a frente e já não estávamos no momento na frente do marcador desde o 6-5 na primeira parte. A 50 segundos do fim estávamos então na frente com o gol de Pedro Portela. Estávamos inclusive com menos um jogador porque o Daimar Senna tinha sido excluído a 1 minuto e meio do fim do jogo, ou seja, estávamos a jogar com inferioridade numérica até ao fim do encontro. Isso era garantido e eu parecia que estava a ter um déjà vu do jogo com a Noruega no Mundial. Mas voltando para o jogo do Bahrein, que é o que interessa. Bahrein com bola, Portugal a ganhar por 1. O Bahrein entretanto pediu o time-out e o treinador organizou a sua equipa, um treinador muito experiente islandês que já fez carreira na Bundesliga, se não estou em erro, portanto já passou por grandes campeonatos e grandes equipas, mas isso agora não interessa para nada. O Bahrein com a bola a atacar e ganham 7 metros. E o Bahrein com estes 7 metros fica com bola para fazer o 26-26 e Portugal a ter mais ou menos 10-15 segundos com menos um jogador para atacar e chegar ao gol. Mas nós tínhamos uma esperança. Gustavo Capdeville, que podia ou não defender aquele 7 metros. Mas se o Gustavo Capdeville esteve endiabrado até agora, Gustavo Capdeville estava a encarnar Alfredo Quintana. Alfredo Quintana estava presente naquele jogo, meus amigos. Estava com uma entrega tremenda. O Gustavo estava com uma exibição espetacularmente fantástica que nem Humberto Gomes, nem Manuel Gaspar, nem o melhor guarda-redes do mundo conseguia ter uma exibição tão consistente e tão boa como ele estava a ter até então. 7 metros para o Bahrein. Uma pressão tremenda sobre o jogo do Bahrein. Uma esperança tremenda sobre Gustavo Capdeville. O jogo do Bahrein cobra os 7 metros e falha. Já não sei se Gustavo Capdeville defendeu, já não sei se defendeu, foi à trave e foi para fora, já não sei se foi à trave e foi para fora ou se foi diretamente para fora. Olha, eu entrei em loucura, meus amigos. Entrei em loucura. O Bahrein falhou 7 metros, tínhamos bola. Só tínhamos que segurar a bola. Segurar durante 10, 15 segundos aquela bola. Os árbitros não poderiam levantar imediatamente passivo porque tinha que nos deixar jogar pelo menos 5 segundos. E se nós demonstrássemos a tensão de ir para o ataque, não podiam levantar passivo e tinham que deixar o ataque fluir. Mas Paulo Jorge Pereira decide pedir o time-out. Bem pedido ou mal pedido? Não sei, eu pessoalmente deixava o jogo seguir. Meus amigos, jogai para aí até ao fim. Pede o time-out. Estamos em inferioridade numérica. Qual é a atitude ou a postura que ele adota? Tirar o guarda-redes. Caiu-me tudo nesse momento. Ele quis tirar o guarda-redes para termos igualdade numérica, mas ao mínimo erro, à mínima interseção, e o Bahrein obviamente queria fazer a marcação individual, ao mínimo erro, perda de bola, o Bahrein era só tirar a beleza que era golo. E eu aí fiquei, tirar um guarda-redes só para termos igualdade numérica, quando é para segurar a bola, para manter a posse durante 10 segundos. Mas a realidade é que isso funcionou, inclusive quase Rui Silva marcava um golo e Portugal conseguiu então vencer o Bahrein por 26-25, um jogo tremendo. Mas agora o que dizer deste jogo? Portugal não esteve muito bem na defesa, não esteve. No ataque também não esteve bem e nós temos que ser sinceros e eu sou sincero nesse aspecto e muito imparcial. O Bahrein, por tudo aquilo que fez no jogo e a praticar um handball bastante atrativo, na minha opinião, merecia ter ganho o jogo, ok? Não merecia ter perdido, ainda para mais, passou pelo mesmo, ou pela mesma experiência, ou pela mesma vivência que havia passado no jogo anterior frente à Suécia. Portanto, estar a levar com 2 murros no estômago desta maneira é muito mau para uma equipa como o Bahrein, que tem um handball muito atrativo, um handball a fugir dos estereótipos
tipos de handball que existem por aí, que é aquele handball de malta alta, de malta muito forte, de atiradores de fora da área. O Bahrein pratica um handball muito mais simplista, muito mais fantástico de se ver. Se calhar não tem os resultados práticos ou no momento que são desejados e que interessam, que é o resultado final e pronto. Bem, mas agora vamos olhar então para as pontuações que contribuem a cada um dos jogadores da nossa seleção e vamos começar pela baliza. Humberto Gomes terminou com a pontuação de 6.0. É uma pontuação tremendamente neutra, é como se não tivesse jogado quase. Humberto Gomes não esteve feliz na baliza, muito por culpa da postura defensiva adotada por Portugal, que foi uma postura muito má, paupérrima mesmo, e o Humberto Gomes acabou por levar de tabela por causa disso. Gustavo Capdeville terminou com a pontuação de 9.0. Meus amigos, eu acho que é o primeiro 9.0 que eu dou. Aqueles últimos 2, 3, 4 minutos finais foram decisivos para que a pontuação dele subisse muito. O Gustavo, que meus amigos, na primeira parte eu contabilizei uma defesa e uma defesa de 7 metros, ou seja, 2 defesas. Na segunda parte, 9 defesas e uma defesa de 7 metros, ou seja, 10 defesas no total. No total do jogo são 12 defesas. Meus amigos, ele tinha 2 defesas na primeira parte, na segunda fez 10. 10 defesas! Passando para a linha de centrais temos Rui Silva, que terminou com a pontuação de 7.0 e ele que apontou 6 golos em 9 remates. Ele na primeira parte esteve um bocadinho apagadito, foi marcando golos, o ataque teve todo apagado, para ser sincero, na primeira parte. E em grande parte da segunda também. Mas ele ainda foi dando alguma dinâmica, muitos dos erros ofensivos não foram por culpa dele e portanto ele foi ali sempre sendo aquele jogador, no meio de tanta asneira, aquele que estava a fazer menos asneira ou mais correto, mais assertivo. Na segunda parte até melhorou bastante a sua performance e entregou-se mais ao jogo e apareceu mais. O outro central, Miguel Martins, terminou com a pontuação de 7.4. O Miguel Martins entrou na primeira parte, ao contrário do jogo frente ao Egito, que só entrou na segunda e foi já... entrou assim um bocadinho, entrou mal no jogo, não foi um bocadinho, entrou mal no jogo efetivamente, mas o Miguel Martins terminou com a pontuação de 7.4 e quando entrou notou-se uma diferença abismal no jogo da nossa seleção. Ainda que o jogo coletivo não tivesse a aparecer naquele momento ou acabasse por nem sequer aparecer, o Miguel Martins foi uma peça-chave, individualmente falando, muito importante para Portugal conseguir chegar ao golo, que no fundo é o que interessa. Não há o trabalho coletivo, mas ao menos alguém que nos tire deste desespero e que marque. E o Miguel Martins marcou e na segunda parte esteve muito bem, ganhou 7 matches, marcou golaços, fez últimos passos muito bons e importantes, assistências para golo. Foi muito bom a dinamizar o jogo, excelente Miguel Martins neste jogo. Passando para os laterais esquerdos, neste caso, vamos então a André Gomes. André Gomes terminou com a pontuação de 6.2. O André Gomes entregou-se muito ao jogo, verdadeiramente entregou-se. Ele entrega-se sempre. É um jogador que mais procura o golo, é um jogador que mais procura marcar e mesmo quando a equipa sente dificuldades, é o primeiro a tirar-se aos leões. Mas ele, à semelhança de alguns momentos do jogo com o Egito, hoje esteve muito mal mesmo. No Egito teve momentos em que esteve muito bem e depois caiu, mas depois voltou a estar muito bem e depois voltou a cair, é verdade. Neste jogo ele esteve sempre lá em baixo o jogo todo. Lá em baixo porquê? Falhou muitos golos, depois adotou aquela postura, mas isso já faz parte da forma dele jogar, da forma dele ser, que é aquela postura precipitada e de querer ser ele. Pá, o ataque não está a funcionar, então vou ser eu a decidir. Vou eu para cima deles, vou-me sacrificar pela equipa, vou eu. E depois ele acaba por errar por causa dessas precipitações e muitas vezes a culpa é mesmo do coletivo que não se mexe e tem que ser ele a partir, a dar velocidade àquele ataque, a ser ele a tomar a iniciativa no ataque e prejudica-se por causa disso. Mas ele, atenção, que teve momentos em que dinamizou bem o jogo, teve bem nos passes, no último passe, deu vários golos a marcar aos colegas. Aliás, há um passe lateral esquerdo em que ele está a trabalhar, atrai o seu defesa, e depois a defesa do Bahrein está tremendamente subida e ele consegue ver o Pedro Portela no lado oposto, na ponta contrária, passar a bola e o Pedro Portela a fazer um golaço. Portanto, o André Gomes, de modo geral, nesse aspecto de dinamizar o jogo, esteve bastante bem até. Depois, o Fá Magalhães terminou com a pontuação de 6.5. Fá Magalhães marcou um golo em um remate, ou seja, 100% de eficácia, muito bem, mas ele passou também despercebido. Cometeu alguns erros, é verdade, foi cometendo alguns erros defensivamente, deu alguma estabilidade, principalmente do lado onde estava João Ferraz a defender, ou seja, do lado direito da defesa, lado esquerdo do ataque do Bahrein, onde João Ferraz estava muito mal na defesa mesmo, principalmente na primeira parte, e o Fá Magalhães, quando ocupou a sua posição, melhorou e muito aquela zona da defesa, ainda que com algumas dificuldades, e o Bahrein mesmo assim conseguiu ir construindo e marcando golos naquela zona. Por falar em João Ferraz, vamos passar então para a lateral direita, ou seja, João Ferraz. João Ferraz terminou com a pontuação de 6.4, 2 golos em 2 remates. João Ferraz no ataque esteve muito bem na primeira parte. Ele entrou com a força toda neste jogo, principalmente ofensivamente. Meus amigos, eu pensei que o João Ferraz ia fazer mais um jogo tremendo. Ele estava embalado para isso. Ele estava com intenções disso. Mas se no ataque ele esteve muito bem na primeira parte,
na defesa não esteve tão bem. Aliás, eu acho que o João Ferraz defensivamente, e no jogo com o Egito esteve muito bem defensivamente, atenção, mas eu acho que o João Ferraz, quando apanha um adversário muito mais móvel, muito mais ágil, que explora muito 1 para 1, corpo a corpo, o João Ferraz não tem pernas para acompanhar, meus amigos, não tem pernas para acompanhar e muitas vezes agarra o pescoço, há contactos já dentro da área 7 metros e acaba por levar exclusões desnecessariamente e pronto, é isso. Passando para as pontas, vamos à ponta esquerda, Diogo Branquinho, 6.3 de pontuação, o Diogo Branquinho defensivamente foi cumprindo, não me recordo nenhum lance em que ele estivesse mal na defesa, portanto se não me recordo nada é porque ele esteve bem, esteve o normal, digamos assim. No ataque em 2 remates, ou melhor, no ataque em 4 remates marcou 2 golos, assim é que é, portanto 50% de eficácia, o Branquinho, pronto, esteve bem, foi Branquinho a ser Branquinho, uma pontuação não muito alta, também não muito baixa, o jogo não fluiu muito para ele, fluiu mais no jogo frente ao Egito, mas mesmo assim não fluiu muito para a ponta esquerda. Já a ponta direita, esses sim não se podem queixar do jogo a fluir para lá. Pedro Portela terminou com a pontuação de 7.1, 6 golos em 8 remates, o que é tremendamente fantástico. E atenção, que destes 6 golos, para aí 4 ou 5 foram de 7 metros, portanto 100% de eficácia nos livros 7 metros, o que é muito, muito importante. É aquele pormenor que eu disse que se ia fazer valer nestes Jogos Olímpicos, neste torneio. António Areia terminou com a pontuação de 6.7, uma pontuação de nota mais. Pedro Portela realmente abafou António Areia, mas António Areia quando foi a jogo mostrou-se e foi eficaz. 3 remates, 3 golos de 7 metros, cá está, tremendamente eficaz. Então espera aí, o Pedro Portela teve 6 golos, 8 remates, então só foram 2 de 7 metros do Portela e 3 do Areia. Ok, o que faz-me chegar à conclusão de que o Pedro Portela em golos da ponta teve 4 golos em 6 remates. Ok, é isso. Voltando ao António Areia. O António Areia da ponta teve 1 golo em 2 remates, 50% de eficácia, exatamente igual a Pedro Portela, se não estou em erro. Acho que sim, deve ter sido, não sei, não interessa. Passando para a linha de pivôs. Os pivôs não estiveram particularmente bem neste jogo. Defensivamente estavam muito reativos, muita passividade, não saíam ao portador da bola e davam muito espaço para atirar. Depois tentavam-se defender com o bloco, mas o bloco, meus amigos, para aqueles jogadores do Bahrein que até no chão conseguem rematar colocado, não serve de nada. E ali é preciso mesmo sair ao contacto, abafar. E todos os pivôs, todos mesmo, não houve um que se safasse no meio disto tudo, estiveram particularmente menos bem na defesa. Indo então à pontuação, Daimar Sena terminou com a pontuação de 6.0, não esteve o Daimar que nós conhecemos. Passando para Alexis Borges, terminou com a pontuação de 6.2. Também não foi aquele pivô que estivesse muito dentro do jogo a nível defensivo, se calhar de todos foi que esteve um bocadinho melhor defensivamente. Luís Frade terminou com a pontuação de 6.4. Luís Frade ofensivamente foi o mais eficaz, 100% de eficácia, 2 remates, 2 golos, ainda me lembro bem, foi na segunda parte, espetacular Luís Frade. Defensivamente, mal. À semelhança dos outros, aqui não há um que esteve pior que os outros. O Alex se calhar teve um bocadinho melhor, mesmo assim teve mal. Os outros 3 estiveram igualmente mal, tá? Ou menos bem, como quiser chamar. Passando para Vítor Iturriza, uma pontuação de 5.9, esteve irreconhecível o Iturriza. O Iturriza esteve verdadeiramente irreconhecível, quer no ataque quer na defesa, porque o Iturriza defensivamente é um jogador muito forte, que se entrega muito e que comete poucos erros, e no ataque é muito concretizador e hoje não se viu nenhuma coisa nem outra, muito mal mesmo. Deixar uma nota final então à dupla de arbitragem, 2 árbitros alemães, nota mais, aliás até posso dizer que se calhar estiveram melhor que a dupla da Macedónia do jogo frente ao Egito, ainda que a dupla da Macedónia tenha estado muito bem também. Guys, e basicamente foi esta análise, uma análise diferente de todas as que eu fui trazendo nestas fases finais aqui para o canal por causa desta questão de não ter imagens, mas peço-vos desculpa por isso, mas também acho que não é por isso que a minha análise está mais fraquinha ou não, porque a minha análise é muito profissional, meus amigos. Com vocês, meus amigos, foi Greg Days, obrigado por todo o apoio mesmo de coração, até à próxima e fui. Lindos! Now I'm stuck inside my mind, I can't focus on my side. I was chilling like a week ago. Feel so heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling, I'm going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk but I'm the only one sober. She said time is money, I don't